E o ataque do Packers, a gente já lá no início da temporada, né, já entrando no assunto principal aqui dessa livecast, a gente sabia que lá no começo, antes da temporada começar, ainda mais depois da troca do Davante Adams, né, a gente sabia que o ataque do Packers ia passar por um processo e tanto, né, porque a gente sabia da conexão que o Davante Adams tinha com o Aaron Rodgers, tanto que o Aaron Rodgers teve 2 MVPs seguidos ali, né, e só que a gente sabe que treinamento, a adaptação, né, com novos recebedores, isso demanda tempo e o Rodgers demorou meio que para engrenar ao longo da temporada e a gente não sabe se realmente engrenou. A gente só vai saber se ele criou uma sintonia melhor, talvez na próxima temporada com os wide receivers, né? Mas agora a gente entrando um pouquinho nos números, sobre esse ataque do Matt LaFleur, eu fiz até um levantamento de umas estatísticas, pegando os números de 2021 e comparando com os de 2022. E aí teve algumas quedas importantes, né? Tipo, eu vou dar 2 exemplos aqui para passar por história, para a gente debater. Porcentagem em terceira descida. Em 2021, era 43,9%. Já em 2022, foi para 39,5%. Aí, porcentagem de sucesso em quarta descida era 59,1% em 2021, e em 2022 foi para 38,7%. Então, só para ter uma noção, em quarta descida era a 9ª melhor em 2021, e em 2022 era a 28ª. E aí, João, o que além desses destaques que eu falei sobre essas mudanças do ataque, o que você analisou sobre esse ataque? Cara, o principal, eu acho que a gente pode elencar algumas hipóteses do porquê isso ter acontecido, principalmente esse jogo mais situacional. Esse jogo mais situacional, com terceira e quarta descida, principalmente. Alguns pontos, claramente, Davante Adams eram amplamente utilizados nas situações em temporadas anteriores. Ele é o nosso go-to guy e third and Davante. A gente sempre falava que terceira descida, não importa quanto que seja, o Aaron sempre estava olhando Davante Adams, porque ele dava um jeito. E outro ponto também que eu acho que relaciona bastante isso é a saída do Nathaniel Hackett, que eu acho que deve ter dado um baque, sim, mesmo ele não tendo tão bem o Denver Broncos, mas a saída do Hackett com certeza foi um fator para isso, que hoje eu acho que teve bastante isso. Outros pontos também para nossa ineficiência do ataque que eu levantei aqui. O que acontece? Os Packers tiveram poucos pontos, pouco sucesso em terceira e quarta descida, e também, consequentemente, nós temos poucas jogadas explosivas. Se você pesquisar o nosso touchdown, eu acho que a gente só teve 5 touchdowns acima de 20 jardas, o que é um absurdo pro total de 42. Isso dá menos, aproximadamente, alguns pouquinhos por cento só. E isso relaciona muito ao fato de que os Packers não tinham tantas jogadas explosivas. O que isso pode acarretar também? A redução do tempo de posse, que é uma coisa que a gente caiu de primeiro para sétimo também. Isso é um fator claro disso para mim. E considerando que o quarterback é o mesmo que ele tenha quebrado o dedo por alguma parte da temporada, a OL se manteve boa, eu acho que os running backs conseguiram desempenhar, eu acho que os principais pontos são a saída da Davante Adams e a saída do Nathaniel Hackett. Sim, eu com você, eu acho que houve muitas mudanças ali no staff técnico, eu acho que, como que eu posso dizer, essa estreia do Stanavich como coordenador ofensivo, tanto que eu acho que um ponto assim que até você levantou o nome do Stanavich, eu acho que tem muito a ver com o entendimento dele de como usar o Watson, né? Isso ficou muito percebido nas entrevistas dele próprio, né? Acho que bem naquele momento em que o Watson começou a estourar mesmo, de fato, né? E começou a demonstrar o que a gente esperava dele, né? Então, eu acho que até por isso que o ataque do Packers meio que demorou para desenvolver, né? E fora que tem, só para concluir, para a gente já passar para mais especificamente falar do Rodgers, né? A gente já sabia que nas 2 últimas temporadas o Packers não estava tão legal de red zone, né? Tanto que a porcentagem de touchdown na red zone em 2020 foi de 57,5%, a 18ª melhor. Só que daí com todas as... Diga, João. Se você olhar em 2020, acho que a gente tinha 80 e poucos por cento, na top 1 da liga em red zone. Pois é. Uma caída inexplicável. Considerável.
Tanto que daí nessa última temporada, em 2022, a porcentagem caiu mais um pouquinho, né? Foi de 57 para 51,2, sendo a 23ª melhor marca da liga. Então, eu acho que pode ser também mais um fator do Davante Adams, porque a gente sabia que o Davante Adams era quase mortal ali, né? Então, dá para compreender um pouco o porquê dessa queda de rendimento, né? Mas também, uma coisa até que você destacou até na pauta, né, João? Aí você pode até falar a tua opinião, que até houve muita discussão sobre as chamadas de situação ali, né, situacional, né, do ataque do Packers, que foram muitas delas infrutíferas, né? E eu queria saber a opinião sua sobre isso, porque eu recorro a uma chamada que teve contra o Bucks e vou repetir ela, que foi numa quarta descida em que o Matt LaFleur me coloca o Ed Dillon para fazer um motion. Então, acho que diz muita coisa do que foi a temporada, né? Uhum. Cara, quantas vezes você viu na temporada 3ª para 3 e o Aaron Rodgers lançar uma bola de 70 jardas? Sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Eu acho que muito ao fato desse bad coaching ter que passar por um processo de readaptação, que, como eu trouxe, geralmente as terceiras descidas um pouco mais complicadas, a jogada sempre era desenhada por Davante Adams. Então, isso tem um grande estrelismo dele, assim, pode-se dizer. Outro ponto também, os Packers tiveram, se eu não me engano, de uma pesquisada aqui, quase 12% de drops das bolas lançadas pelo Rodgers. Então, eu lembro algumas vezes, 8% de drop, achei. Então, muitas vezes a gente acabou encontrando vários drops, e também o Aaron Rodgers, na temporada, ele teve 25 passes que ele isolou a bola, jogou para fora. Eu acredito que está muito relacionado ao esquema dos recebedores também, isso considerando a primeira parte da temporada, que a Christian Watson era uma dúvida, o Romeo Doubs, ele teve flashes, mas nunca foi tão constante, e ficava muito nas costas do próprio Lazard, que nós sabemos que não é o Davante Adams. A gente sabe que o Lazard não é o Davante Adams, então é muito do esquema, um pouco de adaptação. Eu acredito que o único ponto que não seria isso seria a nossa OL, que constantemente trouxe oportunidades pra gente. De resto, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de culpa.